Felizmente, uma realidade que todos nós sabemos é que o cybercrime não para. E quando achamos que estamos nos saindo um pouquinho à frente dessa corrida, né, para ver quem vence o ataque, o contra-ataque, essa defesa, aí nós vemos que novos ataques são criados, novas situações, para mostrar que a gente talvez não estivesse tão bem à frente como a gente pensava, né? E conforme novas tecnologias passam a compor essa nossa caixa de ferramentas, a gente percebe que essas novas tecnologias também se tornam novos vetores de ataque para esses cybercriminosos. E nesse sentido, quais são os principais riscos ligados às principais tecnologias para 2023? E é sobre isso que nós vamos falar no Safe Talks de hoje. Roda a vinheta! Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou André Pastre, especialista em cibersegurança, mestre Jedi das Pedras Renais, comediante infame nas horas vagas, o host desse podcast que vos fala. E aí eu já vou começar aqui com o negócio pegando fogo, gente. Que novas armas farão parte do arsenal do cybercrime para esse próximo futuro? E outra, como que a gente vai fazer para nos defender dessas novas armas que estão saindo baseadas nessas novas tecnologias? Tudo é muito novo. E para tratar esses novos assuntos, nós temos aqui dois mestres Jedi que, graças a Deus, não são mestres das pedras renais, só eu. Nós trouxemos aqui dois caras incríveis. Um já é velho de casa, já não precisa nem apresentar, é mais fácil eu passar o microfone para ele, ele toca o barco aqui. E o outro tá chegando agora. Kaique, queria receber você aqui, um prazer ter você conosco, Kaique. Muito obrigado aí pelo convite, né, para participar aqui de um tema acho que tão relevante aí pro dia a dia e também pro futuro aí, né, 2023 e ter mais anos aí. Show de bola. Mestre Jedi Kamata, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu que agradeço novamente o convite aí, sempre um prazer estar aqui conversando com você. O pessoal gostou, acabou voltando, viu? Olha que bacana. Que bom. É isso aí. E aí, senhores, eu já quero trazer esse tema aqui, a gente está falando de tudo muito novo, né? E a gente está ouvindo falar muito de 5G. E aí, Kamata, essa eu já vou perguntar direto para você aqui. 5G é hype ou veio para ficar de verdade? Acho que veio para ficar o 5G, mas não na velocidade que a gente imagina. Então tem muito hype envolvendo também essa tecnologia, tá? Eu vejo que o pessoal às vezes imagina, né, que na hora que a gente tiver o 5G implantado no Brasil, vai mudar da água para o vinho algum tipo de comportamento, de padrão, ou de padrão de uso, né, dos dispositivos móveis, tá? E aí essa parte eu entendo que é hype, tá? Eu entendo que o 5G ele traz ganhos significativos em relação ao que a gente tem hoje, o 4G, né, velocidades muito maiores, né, falando de 200 MB que a gente tem no Brasil, e com a latência muito mais baixa, mas a aplicação disso depende de várias outras coisas que talvez não estão tão no radar das pessoas, né? Então, questões de dispositivos, se são compatíveis ou não com 5G. Sei lá, de repente a gente vai voltar igual teve antigamente, que você tinha um celular 3G, 4G, chegava no Brasil, funcionava, em outro país não, porque Sim. A banda lá era diferente. Então tem algumas coisas, alguns aspectos tecnológicos do 5G que não estão no dia a dia das pessoas e que eu acho que talvez possa macular um pouco essa experiência, né? A gente achar que é um troço super rápido, super... Esse é o na hora hype, que né? massificar, na hora que massificar mesmo, talvez não vai ser essa Coca-Cola toda. Faz todo sentido. Kaique, você acha que esses 200 megão aí que essa banda tem de 5G tem pra nós, cara? Como dizia a vovó, que vantagem Maria leva com isso, cara? A gente tava conversando um pouquinho antes, né? Essa parte do 5G, principalmente para essa adaptação desses novos dispositivos, pelo esse uso, né, da velocidade, etc. Concordo completamente com o Kamata, principalmente agora pode ser considerado alguma coisa a hype, né? Talvez demore um pouquinho mais para alguns outros dispositivos já estarem incorporados com essa tecnologia. Mas, assim,
por um ponto de vista da segurança, né? Claro, o 5G sendo aplicado para medidas ali de segurança vai ser muito útil. Isso, acho que todo mundo acredita que vai concordar. Como também para o cybercrime, né? É uma faca de dois gumes, né? Também vão utilizar e vão acabar usando esse método. Então, né, vamos esperar aí o que vem para o futuro. Tem muita expectativa em relação à velocidade, baixa latência. A gente sabe que é uma latência muito mais baixa, que vai facilitar muita coisa, mas é como foi a introdução desse podcast, né? Vai facilitar muita coisa, inclusive o cybercrime. Com certeza. Inclusive o cybercrime. E aí, assim, a gente não dá para falar de 5G, parece loucura, né? São duas coisas que se conectam, só que não. Mas não dá para falar de 5G sem a gente falar também de IoT, né? Eu vejo muita gente falando, não, agora com 5G vamos colocar IoT em tudo. Aí eu, eita Deus, será que vai mesmo? IoT e 5G combina, Camata? É um negócio que já fala? Eu acho que combina, mas o IoT combina com 4G também. Combinaria com 3G, dependendo do sensor, né? Porque você tem aplicações que exigem baixa latência e largura de banda. Mas outros tipos de sensores você não tem essa necessidade. Outros tipos de sensores você tem que se preocupar mais com economia de consumo de energia, por exemplo. Tá? Então, estou monitorando alguma coisa que é industrial, mas que eu não tenho que estar mandando ali em tempo real. Eu não preciso do 5G para estar usando isso, né? E aí eu acho que o IoT ele combina muito mais com nuvem do que com um meio de transmissão. Sim, tá? Então, quando a gente fala de nuvem, por exemplo, foi um termo que apareceu, mas que ali no miolo a gente tem tecnologias que já existiam às vezes há décadas, né? E que foram evoluindo. VLAN, por exemplo, é um negócio que já existe há muito tempo, virtualização de rede, aí depois começou a virtualização de máquina, foi evoluindo, foi agregando serviço, até que um belo dia temos uma nuvem. E aí quando a gente fala de IoT, que a ideia é massificar isso, você precisa mandar esse dado para algum lugar. Acho que tem muito mais a ver com mandar para a nuvem. A nuvem é um pré-requisito muito mais forte do IoT, de você ter escalabilidade, porque é uma massa de dados gigantesco. Você vai ter que ter algum machine learning por trás, algum IA, algum data analytics, você vai ter que ter alguma coisa para poder enviar. E aí, como eu comentei, né, o 5G, ok, acho que é legal, tem aplicações de IoT que no 4G, por exemplo, não funcionariam e que no 5G vai fazer sentido. Vídeo monitoramento, por exemplo, é uma delas, né? Ou de repente algumas aplicações de medicina que você tem que, né, imagens em qualidade muito alta, esse tipo de coisa, eu acho que faz todo sentido. Eu não preciso fechar a cortina da minha casa em 5G. Não precisa. Mas dentro do ramo da medicina, né, onde você tem algum nível de automação muito detalhado que você precisa, talvez o 5G faça 100% dessa diferença. Exato. Então, assim, eu acho que IoT ele tem muito mais a ver com nuvem do que com 5G. Sem nuvem eu não tenho IoT. Simples assim. Você precisa ter algum lugar para mandar o dado. Esse dispositivo tem que conversar com algum lugar. E esse lugar é uma nuvem pública qualquer aí. Tá? O 5G é só o cabo de transmissão. É só o cabo de transmissão. Só o meio, né? Só o sendo meio. que para a grande maioria das aplicações de IoT, ele talvez não seja um pré-requisito. Pois é. E agora, Kaique, você acha que assim existe muita facilidade? Por que eu falo facilidade nesse aspecto, né? Eu vejo que a galera assim tá nadando de braçada, né? Você anda assim por Santa Efigênia, por outros demais lugares de compra de eletrônicos aqui em São Paulo, principalmente. Cara, a cada 4 barraquinhas, 2 tá vendendo IoT. Pois é. Né? Então, acredita assim, hoje, na parte que a gente tem de inteligência, né, a gente faz muita pesquisa relacionada a novas ameaças, novos agentes. Hoje você acaba encontrando muito mais, digamos, agentes de ameaça que estão criando novas botnets por conta do IoT, né? Então, circuito de CFTV, lâmpadas inteligentes que você tem na sua casa que precisa conectar com Wi-Fi. Então, esses agentes, eles exploram essas, às vezes, vulnerabilidades, qualquer outra coisa, né? Que consigam acesso, às vezes, uma má configuração, né, de dispositivo. Às vezes, tem uma lista pública de acesso daquele, né, de usuário e senha daqueles dispositivos. Como a gente encontra hoje na internet, muito roteador, né? Usuário e senha, admin de roteador. E eu acho que o IoT também, né, será um dos problemas ali, principalmente para as fabricantes, nesse sentido, né? E aí, claro,
utilizar isso para ataques vai ser algo muito mais útil, né, para esses agentes aí que estão, sim. né? Principalmente mais instalações, né? Talvez você não tenha idade, Talvez. Muito novo. mas eu lembro, né, eu tava conjecturando aqui com o Kamata, né, quando começou esse mundo de roteador sem fio, cara, bastava assim você andar pela rua, bastava você precisar ter acesso. Tem um roteador sem fio. Pô, teve uma época que isso virou moda, né, a gente pegava a rede, marcava com tijolo no chão, colocava o IP, usuário e senha, quem passava ali pegava, né? Ninguém tinha muito notebook nessa época, talvez o pessoal mais ligado à tecnologia tinha, e era uma coisa fácil. Você acha que esse boom que está tendo de 5G, de IoT, essas coisas, tendem a gerar muito mais ferramenta de cybercrime? Tipo, isso é um risco real mesmo? Eu acredito que sim, principalmente para explorações, né? Eu falei um pouquinho de vulnerabilidade. Cara, hoje qualquer dispositivo, qualquer aplicativo que você for pesquisar uma CVE, você vai acabar encontrando, né? Seja desse ano agora, ou seja do ano passado. Mas assim, como tem uma massificação, igual até o Kamata falou, né? Acrescentou, às vezes muitas empresas não prezam tanto por essa garantia de segurança ali, acabam aparecendo vulnerabilidades, cobertas vulnerabilidades, que podem sujeitar, né, a utilização aí dessas ferramentas para o cybercrime. Ao mesmo tempo que é útil para a gente, sei lá, um circuito de CFTV para você estar acompanhando o que está ali próximo do ambiente, etc., também vai ser uma ferramenta aí para esses agentes, né? Os maldito botnet, né? Pois é. Warchalking. Exatamente. Era o nome da parada aí. Pode crer. Watchalking. Isso aí. GIS, né? Chalk. E a galera colocava, né, a rede aberta. Rede fechada. Isso deixava aí. Tudo, rapaz. Depois começou a aparecer aplicativo de celular que compartilhava a senha, tipo assim, eu conectei no Wi-Fi em algum lugar. Salvava, né? Salvava e isso ficava disponível para quem tinha o mesmo aplicativo. Né? Ainda entre esses aplicativos, acho que ainda tem. Hoje ele é muito mais de captura, os usuários, como patinhos, né? Caem, assim, e se lançam. Vou achar o Wi-Fi free aqui. Vou hackear, né? O Wi-Fi do vizinho. Vou hackear o Wi-Fi do vizinho, rapaz do céu. Isso mesmo. Agora, Kamata, quando a gente fala de botnet, o que isso daí te lembra, cara? Mirai, né? Mirai. Conta um pouco para quem não lembra o que é Mirai. A Mirai foi uma das... Talvez a maior botnet que surgiu, né? Talvez hoje tenha até maiores, mas na época foi um negócio sem precedentes, né? E foi baseado justamente nisso daí. Muito access point, muito modem ADSL, CFTV acessível via internet, com firmware padrão, e aí os caras começaram a criar exploits para esses firmwares em específico, e aí criaram uma botnet gigantesca com milhões desses dispositivos, e acho que o principal ataque deles, eles derrubaram, cara, um pedaço importante da internet aí lá nos Estados Unidos, atacaram o servidor de DNS e tudo mais. E aí essa questão do IoT traz memórias, né? Em relação a esse episódio da Mirai. Né? Então a Mirai ela tinha uma quantidade muito grande de dispositivos, então esse mundo de IoT ele promete também uma quantidade maior ainda de dispositivos. Sim. E na época da Mirai eram dispositivos com uma largura de banda muito pequena, né? E talvez agora 5G, 4G ou outros tipos de largura de banda aí a gente tem também mais poder de fogo, tá? Então, se esse mundo de IoT ele não caminhar junto com a parte de segurança para que isso não aconteça novamente, né? Quem não tem DDoS está pelado. Pode desligar o roteador e sair da internet que vai ter problema. Vai levar. Recentemente teve até o maior ataque, né, de botnet, eu não lembro quantos teras foram, mas foi assim que, se não me engano, a empresa acho que foi a Cloudflare lá que barrou, mas, cara, tera já. Né? Putz, grila na cara. Eu nunca imaginei ouvir falar, porque tera de armazenamento ok, agora tera em ataque, cara. Eu falo o seguinte, eu acho que 99% de quem trabalha com TI nunca viu 1 terabit por segundo numa rede local. Não, eu não vi. Imagina na internet. Né, isso, né? Recebendo, imagina na internet. E olha que em 2010, mais ou menos, 2009, eu participei do desenho do primeiro petasite do Brasil, que era para fita de backup. E aí o nome peta, né? Você fala, meu Deus, só que a rede era 1 giga. E aí todas as complicações que vocês imaginam
Tô falando de um banco, eu não vou citar nome porque foi um projeto conhecido, né? Mas assim, cara, foi um negócio gigante. A gente teve que criar uma rede toda para abastecer o Petasite. Senão ele ia estar lá até hoje esperando para encher. Esperando para encher. E aí a gente ouve recentemente aqui esse ano, a gente viu ataque baseado em Tera, cara. Pois é. Então, cara... e não só isso, eu acho que entra muito a questão também voltada para essa parte do cybercrime, que hoje é o malware as a service, né? Hoje você consegue contratar qualquer um ransomware, sei lá, um botnet, um wipe, qualquer outro tipo de malware ali, você consegue contratar dos caras, né? Inclusive uma botnet. Então isso talvez seja um novo mercado lucrativo, né, para esses agentes aí de ameaça. Principalmente essa terceirização, né, digamos assim. Hoje a galera não precisa nem mais acessar a tal da Deep Dark Web, né? Não. A gente tinha uma dificuldade. Galera, você tem site dentro do pai Google lá mesmo, cara. Tem malware as a service, como né? serviço, a gente falou de DDoS como serviço. Você procura no também. Google, DDoS as a service. Acho que agora, semana passada, lá nos Estados Unidos, eles derrubaram um desses provedores de DDoS como serviço, né? Então isso realmente, cara, é tudo como serviço. Vamos ver de que tamanho que fica, né? É o Script Kid de hoje em dia, né? É o nosso fraudador brasileiro, Exatamente. fraudador tradicional, que é o cara que fazia fraude de, sei lá, de cartão de crédito, Cheque, esse tipo de coisa. Eventualmente carro é esse que o cara passava no nome e pagava, não pagava, né? Exatamente. O que acontece, cara? No Brasil é muito comum a venda do esquema. Às vezes você vê os grupos de comprar cartão de crédito, né? Que fala assim, eu preciso do esquema da maquininha tal. Eu preciso do esquema da maquininha do banco isso tal. antes deve pegar toneladas por dia. Pega com força. Imagina. E é o tempo todo. Então, do mesmo jeito que o cara compra o esquema, né, para poder fazer uma fraude de cartão de crédito, ele compra um esquema para poder, cara, fazer uma fraude, uma extorsão no caso, com ransomware. Então, assim, o cara ele não faz a menor ideia de como é que coda aquilo. Mas ele, peraí, tem um esquema aqui, como é que é? Ele vai lá, compra, aprende, então quer dizer que eu vou aqui, sei lá, compro uma credencial, nem compra o builder, né? Ele já compra buildado, né? Buildado, exatamente. Terceiriza, né? Não, ele compra o DVD. Né? Ele compra o DVD. Então esse cara ele não tem conhecimento técnico. Eu falo que é o vira-lata caramelo, com perdão aí, né? Desculpa aos vira-latas, né? O pobre vira-lata, mas é o cara que ele não é um hacker, ele é um cara que é um fraudador, é um estelionatário, né? E aí ele usa essas facilidades de comprar tudo como serviço, tá? E hoje em dia não precisa mais de Deep Web. Você tem um monte de grupo de Telegram, de WhatsApp. Cara, rodando aí. Então esses caras se conversam, vai lá, compra o esquema e bota para rodar. Teve um grupo desse aí, eu acho que foi o Lockbit que vazou o builder deles. Foi o Conte. O Conte teve duas versões, né, que vazaram. Uma no começo do ano agora, V3, que aí aproveitaram. Aí olha que interessante, cara. Logo depois, não foi o Conte que vazou. Recente também. Recentemente teve do 3.0. Quando vazou do Lockbit, cara. Desenvolvedor. Olha que interessante. A gente pegou alguns clientes que pediram ajuda que tava com o ransomware no ambiente, mas que não criptografou. Oxi. O cara foi infectado, não conseguiu fazer a movimentação lateral, dava o aviso de que você tinha sido infectado e tal, mas não criptografou. Na hora que você vai ver, é o cara, vira-lata caramelo, que se aproveitou, tentando né? buildar um Lockbit. Só que ele não consegue. Não consegui, porque o cara não é do meio, né? O cara não é do meio. O cara então, não é do meio. No Brasil, a gente tem muito isso. À medida que vão surgindo esses novos ataques. A gente falou de IoT, cara, daqui a pouco vai aparecer alguma coisa de IoT aí, sequestra a casa do sujeito. Qual é o esquema? A gente já viu. A gente já viu. O caso do cara toda baseada em IoT, IA, bababá. O cara foi entrar na casa dele lá, pim, tchau. Pim. Aí vem a mensagem, amigão, é tantos Bitcoin, eu devolvo a senha da sua casa aí. E nos Estados Unidos teve uma coisa interessante agora com essa questão da crise energética lá e tal. Teve um estado, não lembro qual que foi, que o governo do estado em questão lá descobriu que consegue controlar o ar-condicionado da casa do sujeito, porque o ar-condicionado também... É vilão. Né? E do mesmo jeito que é legal você estar indo para casa agora, liga o seu ar-condicionado para chegar gelado, né? A concessionária meteu uma cláusula, né, nos contratos que se houver algum tipo de crise energética, a rede estiver
sei lá, em perigo de ter Eles vão algum tipo de desativar. apagão e tal, ele consegue regular o seu termostato. E aí o povo lá tava puto, revoltado, que a concessionária travou o termostato da galera tipo em 24 graus, 25 graus, assim, pô, temperatura ambiente. Caraca. Então, assim, essa questão do IoT, um outro viés, né? Justamente, cara, quem que tem acesso a esse negócio, tá? Então, porque essa informação vai para algum lugar. Então, se você tem um CFTV que você está acessando de casa, sei lá, quem te garante que esse troço também não está indo... E isso vem configurado, cara. Você liga uma câmera dessas, tem lá a opção de você botar um SD card, alguma coisa, mas ele vem por padrão mandando esse dado para a nuvem. Cloud, né? Cloud. Já para cloud, aí você lê o QR cloud, Code, já ele te empurra. Se você não configura, ele te empurra para ele. Ele já te Exato. coloca, Então, assim, cara, às vezes o pessoal que não tem essa malícia acaba ligando esse tipo de coisa e não tem uma ideia de como é que isso está, assim, quem tem acesso a essa informação e tudo mais, né? Então, agora você imagina o seguinte, você falou que o IoT coleta os dados, o 5G é o meio, e a gente sabe que a nuvem processa. Mas quem processa? A gente sabe que é a IA, que cria modelos, que começa a criar resposta. Estava vendo até, tem um sensor, está muito famoso agora, que eles colocam assim no motor, parece um cara assim de uns 10 centímetros por uns 4 assim. Ele é magnético, você espeta ele no motor, ele é 4G, 5G, LoRa, etc e tal, e ele trafega pela rede da empresa. E ele fica dando lá assim, ó, tá com vibração. O motor, a aleta de giro do motor tá fora de compasso. Faz a leitura, né? Ele faz a leitura. E aí, baseado em IA, ele traz uma ação de resposta. Esse motor tem que ser desligado porque ele está com aquecimento, não sei o que tem, ele está vibrando 45% a mais que o normal, biriri, barará, barará. Então, para o ramo industrial, a gente sabe que isso é só benefício. Mas para o cybercrime, a gente sabe que isso daí é mais um vetor de ataque, né? Queria saber assim da parte de vocês. Vocês acham que vai, tirando assim, deepface, tirando essas coisas que são extremamente avançadas, que as nossas mães, tios, tias, avós não sabem diferenciar. Mas assim, tirando essa camada, vocês acham que a IA vai entrar com um ataque em cima de OT? E se vai, como seriam esses ataques? Pode ir lá. Cara, eu acho que a IA especificamente, não. Né? Porque a IA, cara, ela é você estática tem que ter até um certo modelo, ponto, né? você tem que ter um treinamento dela, você vai, cara, assim, não é um negócio que tá num nível de que, vamos criar uma IA aqui para poder atacar um determinado dispositivo. Eu acho que ainda hoje é muito específico. Então essas IAs mais avançadas mesmo, elas têm propósitos específicos, são muito especializadas em determinado tipo de assunto, tá? O que eu vejo de alerta assim, em relação à questão de IoT com OT é que o mundo de automação sempre teve alguns anos atrás, do ponto de vista de maturidade, em relação à TI. Então, às vezes, eu entrei em várias empresas que você chegava lá na TI, luz, né, atrás. O cara tinha relativamente as coisas bem organizadas, você entrava na TA, era máquina Windows 95, 98, sem antivírus, o cara trata aquele computador ali como máquina hardware. CNC de 5 milhões de dólares com Windows NT. Hardware. Eu entrei numa empresa uma vez que a gente estava fazendo um trabalho de consultoria e em um determinado setor lá, me ensina, eu quero ver como é que funciona aqui e tal. Aí o cara, então, beleza, aqui todo dia a gente faz assim, faz assado e tal, e perere pororô. Cara, tinha um servidorzinho IBM velho no canto assim, cara, rodando NT4. Aí, no final do dia, o cara me levou lá e falou, não, aqui é o seguinte, cara, no final do dia a gente tem que dar um reset aqui para trocar o turno. Falei, como é que é? É assim, ó, tlá, dedão. Tome dedoff. Dedão e ligou. Falei, cara, tem quantos anos que está funcionando aqui? O cara falou, cara, deve ter uns 5 anos. Eu falei, rapaz, não vai troca. Mais, né? Não troca. Não mexe, mexer dá problema, né? Deixa isso não daí. Tira nem a poeira, aliás. Não tira nem a poeira. Exatamente. Porque, então, assim, a TA, a minha maior preocupação, se, assim, tivesse que atacar algum ponto, são essas redes de TA que não tem tanta atualização e que, historicamente, sempre mantiveram ainda um perímetro um pouco mais definido, porque o perímetro de TI acabou, não existe mais. Né? Agora, tudo, né? O perímetro de TA ele ainda não está tão pulverizado. Na hora que você começar a colocar a IoT e esses sensores falando direto para a internet, você está criando um backdoor
dentro de uma rede de automação. Então, assim, se você estiver trabalhando com tudo IoT, tudo bonitinho, são PLCs que são, cara... Se tiver uma equipe que está acostumada a lidar com isso, eu acho que até não é tão problemático. Mas se você, acho que tentar misturar um cenário super moderno, que você tem um ambiente de automação mandando dados direto para a nuvem, com uma rede de TA legada, digamos assim, onde você vai ter equipamentos que às vezes não tem nenhum antivírus, aí eu acho que a gente tem um pequeno problema. Temos Houston, we have a problem. Eu acho até, e aí eu vou até perguntar para você, Kaique, porque o que eu já vi acontecendo por aí? Eles usam modelos customizados em cima dos modelos que você tem de IA. Então, por exemplo, os PLCs, as máquinas lá, tem que gerar uma informação X de produção, e o que eu já vi acontecendo, pouco no Brasil, com a graça de Deus, né? Mas já vi acontecendo, eles injetam dados e modelos antes de chegar na nuvem. Porque é uma rede mais legada, uma rede, enfim, que é mais fácil de você conseguir acessar. Você acha que isso vai virar uma tendência? Porque eu estou falando de IA, né? Eles estão injetando dados na IA, porque a IA em si, ela, como a gente falou, ela é meio que estática. Ela só mastiga o que a gente entrega para ela e o modelo de mastigação. Mas você acha que isso vai virar um modelo de ataque, cara? Cara, recentemente teve uma nova tecnologia aí que disponibilizaram no mercado, o pessoal testando, né? A gente tem alguns tipos de ataques voltado para IA, que é aquela questão de inserir dados falsos na IA, né? Mexer ali, machine learning, para apresentar dados errados, alguma outra coisa, né? Eu esqueci o nome da palavra desse ataque, né? Um ensinamento errado ali para IA. E aí, eu acredito que a IA não vai ser um vetor ali de ataque, mas ela vai ser algo para auxiliar ataque. Então, por exemplo, vamos supor que o cara, né, a gente falou desse pessoal do Script Kid, etc, ali, que tal, só vai lá e clica e tal. O cara quer se aventurar nessa parte de desenvolvimento, o cara aprende o básico ali, etc, mas ele chega numa parte de código que ele não entende, né, que ele não tá habituado ali, ou tá um problema de código. Cara, ele vai lá, pergunta pra IA, eu preciso, sei lá, na parte do código em C, como que eu faço para fazer uma abertura da chave de registro para persistência? A IA traz para você, não, você vai precisar tal. O famoso então, HTTP openai.org. Né? Então, assim, talvez isso seja uma utilidade ali para trazer mais mastigado o possível, né, para aquilo. E aí, claro, um outro ponto pro lado positivo é que como hoje, né, a parte de malware tá crescendo, né, essa questão de analisar, você verificar para que serve, o que faz, ou quem criou, né, dependendo do grupo de agente ali, a IA talvez tá caminhando para esse ponto, né, para você começar a analisar muitos malwares ali utilizando IA. Né? Então, assinaturas, algumas bases ali do código, né, você consegue identificar e trazer de outros, né, fazer comparativos, etc. Então, isso talvez para o futuro seja algo legal também que a gente vai ter, né? Não só pro uso do mal, né? Mas pro bem também. Eu acredito que mais pro bem. Eu vejo, cara, assim, e chega a ser assustador, né? Porque tem os OpenAI.org da vida aí, que é exatamente isso. Hoje, cara, assim, eu fico sem palavra, porque assim, a gente aprende a codar, a gente aprende uma série de coisas na vida, né? Que a gente, no final, às vezes muda um pouco a carreira e acaba usando menos, mas tá lá, incrustado dentro da sua linha de raciocínio. Aí vem uma criança, eu falo criança porque 11 anos para mim é criança, e vem assim, como criar um código para fazer tal coisa. Aí e traz explicado, viu? Não, comentado. Linha por linha. Comentado, Aqui cara. você vai alterar tal, vai pôr chave tal. E aí eu vi isso, ninguém me falou, eu vi. Chegou o código lá. O cara falou, eu falei, legal. E agora onde você coloca isso aí? Aí ele, é verdade. Peraí. Como inserir o código de tal função dentro da execução do programa? Aí, aqui, comentário, tal. Então... Falei, cara, o código tá pronto, cara. E aí, como vem tudo comentado, tipo, a variável vem em vermelho gritante, com estrelinhas douradas, assim, altere aqui, só aqui. O resto tá pronto. Eu falo, gente... Vai ser muito fácil de você inserir um modelo de IA, né? Vai ser muito simples de você criar um crime sem querer. Exatamente. Sem querer, porque às vezes a criança tem um aspecto, eu quero fazer tal coisa, e ele acabou de criar um cybercrime. Agora, vocês, né, em geral, acham que
vai existir ferramenta, porque hoje não tem, vai existir ferramentas que vão analisar essa questão desse comportamento que está vindo, baseado em 5G, baseado em IoT, baseado em A, nesse caldeirão desses três aí? Vocês acham que existe ferramenta para isso? Ou vai existir, no caso, né? Rapaz, eu acho difícil ter uma ferramenta que consiga consolidar isso daí tudo. Tá? São muitos tipos de dispositivo, muitas geografias diferentes, tecnologias diferentes. A IA, ela até pode saber te falar, a instrução seria mais ou menos assim e tal, mas normalmente ela não vai conseguir, você não vai conseguir compilar isso e ela te dá ali uma ideia geral de como é que é esse código e tal, né? E você nem precisa da IA para isso. Você pega lá o builder lá do Lockbit ou de algum que vazou e faz, entendeu? Ou contrata como serviço, né? Então, assim, eu acho que a IA ela pode ser usada, por exemplo, para questões mais acadêmicas. Não, a criança quer aprender, eu quero saber, você está usando ali a IA como um apoio, um suporte e tal, mas ela efetivamente conseguir buildar alguma coisa que vai fazer um ataque, eu acho bastante improvável, tá? Porque você precisa treinar a IA. A IA, para aprender alguma coisa, ela tem que executar a mesma coisa 300 milhões de vezes para chegar no resultado. Agora eu aprendi. Se for IA mesmo, né? Porque tem gente que fala, IA. Aí você olha lá dentro, é um if e um else. Condições ali. São condições apenas. Né? Então, assim, eu acho que o mecanismo de você ensinar uma IA dessa a fazer algo desse gênero, ou você faz deliberado, não, eu quero criar uma IA que vai fazer um ataque baseado em alguma coisa que seja específico. Ok, acho que até você consegue. Agora, pegar uma IA dessa genérica, aberta na internet, e ela conseguir construir um artefato malicioso para atacar um alvo em específico, eu acho bem difícil. Pode ser que o cara consiga assim, eu quero saber como é que eu ganho persistência no registro. Aí o cara, agora eu quero saber como é que eu obfusco o código. Agora eu quero saber como é que eu faço para eu me evadir de algum tipo de detecção. Agora eu quero, beleza, agora eu preciso como eu junto tudo isso. Como eu junto tudo isso. Então, isso assim, cara... Porque eu já fiz o teste, eu vi bastante sobre essas IAs e eu coloquei lá como... Eu falei, bem rasgado, como fazer uma injeção de código em SQL. Aí não deu. Baseado nas 3 leis da inteligência artificial lá, né? Faz mal ao ser humano, a si próprio e não faz merda. E aí, assim, se você for manipulando a pergunta até um certo ponto, ela te dá uma direção muito boa, cara. E ela te dá um código que é bem utilizável, cara. Que assim, tudo bem que eu precisei fazer umas 8 perguntas para chegar num código. Mas, cara, se eu, com mais de 40 anos, com 8 perguntas fiz, essa molecada com 15, 17 anos, em 4 perguntas eles vão saber já. Fica o dia inteiro, né? Fica o dia inteiro. Eles se treinam também a treinar. E me recorda muito, você falou, tem que treinar muito, né? Eu lembro muito do Watson, antes dele ser o Watson. Tá aqui gratuito, galera. Usem. E todo mundo usando. Vamos colocar aqui na novela. Quem matou Margaret Thatcher? Quem matou sei lá quem da novela lá? E aí a IA resolvia. E aí eles iam colocando modelos e a IA ficou cada vez mais inteligente. Quando ela ganhou um corpo dos 300 milhões de testes, eles fecharam e falaram, legal, agora eu vendo. Coletou, né? Coletou, agora eu vendo. E eu vejo que é isso que está acontecendo. A galera tá usando IA para codar, para fazer uma paulada de coisa, gerando um monte de função. XPTO. Você falou que você fez 8 perguntas, né? 8 perguntas. Um pouquinho mais atrás, anos aí, você precisava ler livros, fazer curso para chegar nessas 8 perguntas, né? Eu tô falando de 15 minutos ali da minha vida, cara. Pois é, então vamos ver, né? O que vai vir aí. Eu acho que... O Elon Musk é muito reticente com essa questão de IA, né? Eu concordo com ele. Ele faz uma comparação muito interessante, né, com um cinto de segurança. Que, a gente demorou anos até ter uma regulamentação para ter um cinto de segurança de 3 pontos no carro, sendo que era óbvio, né? Ele fala a mesma coisa com IA, só que com a IA ele diz o seguinte, que você não vai ter anos para poder esperar ter uma regulamentação em cima de inteligência artificial. Ou você faz antes, ou na hora que você descobrir que você precisa, é tarde demais. Já foi tarde, né? Lógico que a gente também assim, não faz a menor ideia, né, de, cara, dessa linha do tempo, digamos assim, né, de ter uma singularidade lá de inteligência artificial, de acontecer mesmo, né, que tenha
consciência, né, na inteligência artificial. A gente tem muitos fatores limitadores, né? Temperatura, transmissão, nanômetros, né? As litografias dos processadores ainda. Pô, você tem litografia de 3 nanômetros. Cara, meu Deus, cara. Litografia de 3 nanômetros. E aí o negócio gera lá 400 graus Celsius. Então ele tem uma cerâmica. E agora vai vir nióbio, grafeno. E daqui a pouco o átomo de hidrogênio que estabilizaram há 25 anos atrás. Estão começando a aplicar agora né? para fazer processamento quântico. Então eu acho que o Elon Musk está muito certo. Por isso que eu concordo muito com ele nesse aspecto de que, bom, vamos regulamentar. Vamos regulamentar. Ele fala que a IA ela não é necessariamente ruim nem boa. Ela não é inimiga do ser humano e nem amiga. Ela, bicho, vai existir ali. E aí ele fala um negócio legal, que é tipo o ser humano quando vai construir uma estrada e tem um formigueiro. Você se preocupa com o formigueiro? Tá. O cara mete asfalto. Mas não em significa cima, que a gente é ruim. Simplesmente o cara tá no meio do caminho. Então ele fala que a IA é mais ou menos parecido, entendeu? Se a IA tem um objetivo e por acaso o ser humano tá no meio do caminho, ok, sem no hard feelings, né? no hard feelings. Mete asfalto em cima. Mete asfalto em cima. Legal. Cara, sinceramente, eu espero que a gente consiga alcançar um patamar onde o 5G, de fato, a gente sabe, hoje é low band, para ter mais amplitude, né? E aí, naturalmente, eu tenho menos banda. A gente sabe que o IoT não é hype, ele veio para ficar e todo mundo está começando a consumir. E aí a gente está vendo que o IA está processando toda essa massa de dados. Então a gente vê que os três se conectam muito bem. Eu só espero realmente que para um futuro não tão distante a gente consiga se regulamentar e criar ferramentas de defesa para todo esse ecossistema, né, gente? Com certeza. Maravilha. Gente, esse é um papo que iria fácil aqui umas 4 horas, porque só o que eu tenho de ideia para falar em cima de 5G já não daria. Já não daria. Tem muita coisa que a gente queria tratar, né? Muita mais assim. Eu acho que a gente conseguiu trazer luz aos principais pontos que vai trazer mais explicação e principalmente vai trazer ideia para os grandes produtores, né, de sistemas e de cyber que estão aí no mercado. Kamata, quer deixar uma mensagem final para os nossos telespecs? Só agradecer aí a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, e pedir aos nossos telespectadores aí que tomem muito cuidado com as letras miúdas e coisa que é muito fácil, next, finish, né? A gente vê, às vezes, o pessoal aí brincando com o IA, né? Aquele que você manda uma foto sua, né? E aí o cara gera um monte de fotos, né, estilizadas suas e não lê lá que o cara pode utilizar aquilo ali, inclusive, para terceiros. Né? Exatamente. Então, assim, essa questão de inteligência artificial, IoT, dados em nuvem, isso tem muito a ver com o cenário que a gente vive hoje, né? De essas informações estarem fora do nosso alcance, né? Elas estão na nuvem, já era. Uma vez que está lá, o print é eterno, né? Como a gente fala. Esse dado está lá eternamente, não sai mais. E a gente não sabe como que isso vai ser usado lá na frente. Então, eu acho que essa preocupação em relação a dados pessoais, das informações que a gente está mandando, né, para esses dispositivos, né? Sei lá, você pode estar com um relógio de corrida que está mantendo esse por onde você andou. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades que no dia a dia a gente nem cogita. Então, se eu pudesse dar uma recomendação, seria a galera tomar cuidado com... Pensar 2 vezes, né? Antes de você... esquece que a foto já tem tua íris, que você usa para reconhecer qualquer dispositivo, e aí, né? Exatamente. E o deepfake que a gente tem hoje já é bom pra caramba, né? Você imagina, sei lá, daqui a 5 anos, você imagina, né, o quanto que isso ainda não vai evoluir, né? E como isso é usado, por exemplo, para fazer autenticação biométrica, cara, pode ser um problema, né? Pode ser um problema. Então, a recomendação aí é a gente usar as tecnologias, mas sempre não esquecer da segurança, né? Ela é feita para ser fácil, mas às vezes, sendo muito fácil, a gente deixa de lado, né, um pouco as premissas de segurança, né? Então é importante a gente manter isso aí no radar. Show de bola, obrigadão. Mestre Kaique. Queria agradecer, né? Estou diante de 2 mestres Jedi e eu sou simplesmente um padawan mini do mini do mini. Até parece. E, cara, acho que só para complementar, assim, uma coisa mais tranquila mesmo pra galera, a gente vê muita solução nova, né? Não só IoT, 5G, IA, etc. Mas principalmente pro pessoal que está trabalhando, né, de cyber, de modo geral, segurança, etc.
ter um pensamento já tipo, pô, legal esse produto, será que lá na frente vai me dar um problema? Né? Acho que a galera precisa ter esse pensamento também. Claro, para uma coisa boa, né? Mas também para um lado mais crítico ali. E, de modo geral, aqui, agradecer aí pelo convite, foi muito bom. Maravilha. E é isso aí. Quer deixar suas redes sociais aí pra galera? Só no LinkedIn, Kaique Barqueta, quiser seguir lá, ajuda a galera aí, então, com essa parte de malware, ransomware, etc. Então, estamos sempre brincando. Kaique Barqueta com K, com QU? Com C. C-A-I-Q-U-E, Barqueta, é Barqueta normal. Depois a gente comenta o vídeo lá. Show de bola. Tamo junto. Camata, suas infinitas redes sociais. O LinkedIn, né? Leonardo Camata, Twitter, Léo Camata. Só procurar lá. Tamo junto. Pode seguir lá que a gente bate um papo. Infinitamente agradecido pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Foi realmente um prazer imenso a gente poder aclarar um pouco sobre esses temas tão recentes aí do nosso mundo. Valeu? É isso aí, galera. E assim a gente já vai fechando mais um episódio do nosso Safe Talks. Na próxima edição, traremos mais um assunto quente de mercado com convidados super especiais. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Valeu, fui!